Olá, meus lindos, como estão? Espero que estejam bem e se cuidando. Vamos começar a aula de hoje e o assunto vai ser o quê? Verbos. O que seria verbos? Verbo é aquela palavra que você estuda desde o segundo ano e tenta descobrir o que é, não é? O que é um verbo, afinal, pessoal? Vamos saber a definição de verbos e qual é a sua função? Verbos são palavras que expressam o quê? O que os verbos expressam? Vamos pensar? Eles expressam ação. Por exemplo, cantar é uma ação, escrever é uma ação, pensar é uma ação. Ação até involuntárias. Cair, por mais que você não queira, você realizou uma ação, você caiu. Então, também vai ser um verbo. Ele também indica estado. Olha aí o menininho doente. Você pode estar doente, você pode ser doente agora, parecer doente, permanecer, continuar a ficar. Tudo isso indica momentos. Estado em que você está. Então, também vai indicar estado. A natureza também age. E essas ações feitas pela natureza também são consideradas verbo, ou seja, fenômenos naturais. Chover, trovejar, ventar. Lembrando que os fenômenos naturais não têm todas as conjugações. Por quê? Dá para falar eu chovi? Tu choveste? Ele choveu? Não. Por isso são chamados verbos defectivos, ou seja, verbos defeituosos. Não terão todas as conjugações. Atenção, mas é bom dar muita atenção, porque nem todo verbo de ação vai ser um verbo de ação. E nem todo verbo de estado vai ser um verbo de estado. É necessário considerar o quê? O sentido expresso na frase. Vamos ver alguns exemplos agora? Olha esse exemplo. Estar triste é um estado, mas estar em casa vai ser o quê? Uma ação. Então, o mesmo verbo que pode ser de estado, também pode ser de ação. Eu posso andar rápido, é a ação de andar. Eu posso andar bravo, que é o estado de estar bravo. Então, vocês podem ver que nem sempre o verbo de ação vai ser de estado e vice-versa. Ao conjugar verbo, precisamos considerar algumas questões. Por exemplo, as pessoas a quem se referem, a quem o verbo combina. Por exemplo, a primeira pessoa, que é aquela que fala, o eu. O eu estou falando agora com vocês, então eu sou a primeira pessoa. Eu posso estar falando em nome de um grupo, então eu posso ser a primeira pessoa do plural, ou seja, o nós. A segunda pessoa é aquela que escuta, ou seja, estou falando com vocês, vocês são a segunda pessoa. Se tiver aí mais de uma pessoa, por exemplo, a sua mãe, vocês vão ser a segunda pessoa do plural. Tu, singular, você está sozinho. Se você estiver com a mãe, vai ser vós. Você é a segunda pessoa. Se você estiver sozinho, vai ser o singular. Se tiver mais alguém com você, vai ser o quê? O plural. A terceira pessoa já é o assunto, é a fofoca de quem nos falamos. Estamos falando de verbo. Então, qual é o assunto? Verbo. Se você estiver falando de um colega, quem vai ser o assunto? O ele. Se for uma colega, o ela. Se for mais de uma pessoa, vai ser o eles e os elas. Entenderam a questão de pessoa, do plural? Espero que sim. O momento em que a ação acontece também é importante. Por exemplo, o agora é o presente. Estou gravando essa videoaula agora. Vocês verão a videoaula depois. Então, o presente vai ser o agora. Eu estudo vai ser o agora. Passado vai ser o ontem. Por exemplo, eu estudei ontem, eu estudei mês passado. Então, vai ser o quê? O passado, que também é chamado de pretérito. O futuro, que ainda vai acontecer, nós estudaremos mais conteúdos. O modo em que acontece uma ação também é importante. O indicativo é o quê? Um fato real, um fato que realmente aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Chegarei cedo, por mais que seja futuro, é uma coisa que eu estou deixando certo. É um fato que eu estou deixando concreto. Então, chegarei. Agora, o subjuntivo é possibilidades do que poderia ou não acontecer. Se eu chegasse cedo, eu estou deixando certo? Não, estou dando uma possibilidade aí. Imperativo. Imperativo
é o modo das ordens, pedidos ou conselhos. Quando eu pedir alguma coisa, ordenar alguma coisa ou dar um conselho, eu vou usar o modo imperativo. Chegue cedo. Depende do tom de voz. Ó. Chegue cedo. Estou dando uma ordem. Chegue cedo. Um conselho. Chegue cedo. Pedido. Então, o tom de voz também muda muito isso. Mas, imperativo mostra o quê? Ordens e conselhos. Os verbos também podem pertencer a outras classes gramaticais se estiverem nas suas formas nominais. Nós temos 3 formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O que é o infinitivo? É o verbo sem conjugação, terminado em R, ar, er e ir. Por exemplo, seu olhar é lindo. Percebeu que esse olhar parou de ser uma ação? Se tornou o olhar da pessoa? Por quê? Porque eu usei o infinitivo. O gerúndio é uma ação com continuidade. Estamos estudando agora. Vai ter o ando, indo e indo aí. E o particípio é aquela ação concluída, finalizada. A janela está fechada. Primeiro eu fechei a janela, fiz uma ação. Ela está fechada, ficou o quê? Eu finalizei essa ação. Essa ação vira um adjetivo, por exemplo, virou uma característica. Ela está fechada. Espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima aula e que esse tempo seja breve. Logo estaremos juntos. Um abraço.